Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tarde de quarta-feira de cinzas e quarta com futebol, né? Campeonato Paulista, continuação da 10ª rodada. Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam às 9h35 da noite no Allianz Parque. Partida muito importante para o Red Bull Bragantino e a partida que tem sua importância para o Palmeiras, mas nem se compara, né? O Palmeiras já está garantido nas quartas de final, enquanto o RB ainda luta por uma vaga na fase mata-mata do Campeonato Paulista. O Palmeiras ele quer quebrar recordes, ficar na liderança geral do campeonato, mas já está garantido, está bem mais tranquilo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo aí, se você curtiu o vídeo, para expandir o conteúdo do R-City para mais pessoas e ajudar, consequentemente, o canal, tá bom? Muito obrigado. E o Palmeiras invicto em 2023, início de ano muito bom do Palmeiras. Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, que não vive fase tão boa. Red Bull Bragantino oscilando muito, assim como oscilou no ano passado. Mudou de treinador, mas até o momento não mudou a postura dentro de campo. O Palmeiras, o foco principal é manter a liderança geral do Campeonato Paulista e até o momento lidera o grupo, né? O Palmeiras é líder do grupo D com 21 pontos. Está classificado para as quartas de final, como eu já disse no início do vídeo, e está a 7 pontos do terceiro colocado Santo André, terceiro colocado do seu grupo. E como restam apenas 2 partidas para encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista, o Santo André não consegue mais alcançar o Palmeiras. Então, o Palmeiras tranquilão, 2 rodadas até para fazer testes, mexer bastante no elenco. 2 rodadas mais tranquilas para a equipe do Abel Ferreira. E o Bragabu, ele leva a partida com muito mais seriedade. Para o Red Bull Bragantino, essas 2 últimas partidas são grandes decisões para ver o que acontecerá com a equipe de Bragança no Campeonato Paulista. O Bragantino é vice-líder do seu grupo, Grupo A, e tem 14 pontos conquistados. Está 1 ponto à frente do Santos, que é o terceiro colocado desse grupo, primeira equipe que está fora da classificação das quartas. Porém, uma boa notícia para a torcida do Massa Bruta é que o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos, que é esse jogo contra o Palmeiras. Não sei se é uma notícia tão boa assim, mas enfim. Caso o Bragantino vença o Palmeiras, coloca 4 pontos à frente do Santos e para as 2 últimas rodadas terá mais tranquilidade para garantir a classificação para as quartas de final. E o Palmeiras folgou no final de semana, assim como o Red Bull Bragantino, descansaram no período de carnaval, alguns descansaram, alguns pularam carnaval, enfim, cada um fez o que gosta, o que curte, mas depois de muito tempo aí, jogador de futebol é difícil ter um final de semana de folga. Jogadores de Massa Bruta e do Verdão tiveram esse final de semana. E os treinamentos das 2 equipes iniciaram na última segunda. E essa partida de quarta de cinzas com o Palmeiras já classificado para as quartas de final do Paulista, mas promessa de grande público no Allianz Parque. Mais de 35 mil torcedores são esperados. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos, mas a expectativa do Verdão é cerca de 35 mil torcedores. Quarta-feira à noite, mas com o Allianz Parque pegando fogo lá com a torcida do Palmeiras incendiando e buscando mais uma vitória com a sua equipe. E o Red Bull Bragantino pode ter um retorno muito importante, que é o do goleiro Cleiton. Ele ficou 2 rodadas fora devido a uma lesão, um estiramento no joelho, e existem grandes possibilidades dele atuar como titular. Viajou para São Paulo, está com o elenco do Red Bull Bragantino, e a tendência é que jogue. E além dele, o lateral Juninho Capixaba cumpriu suspensão na última rodada e volta para a equipe titular do Massa Bruta. Então, 2 retornos aí importantes, 2 retornos de titulares, tudo indica que acontecerá para o Red Bull Bragantino. Mas mesmo com esses retornos, o Red Bull Bragantino tem muitos desfalques. Tem até que anotar aqui de tantos desfalques.
Os jogadores mais importantes que estão de fora é o Elinho, com uma lesão no ligamento do joelho. O Léo Ortiz, que se recupera de lesão no joelho, é um baita de um zagueiro, o Léo Ortiz. O Raul tá com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Lucas Evangelista com uma torção no tornozelo direito. O Eric Ramírez, lesão na coxa direita. E o Luan Cândido com dores na canela. São desfalques. Jogadores que, se não são titulares, sempre estão entrando ou revezam a titularidade com outros jogadores. Então, Red Bull Bragantino cheio de desfalques. Isso também explica o quanto que o Bragantino oscila, o quanto que o Bragantino está correndo o risco de perder a vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. E tendo em vista que o Bragantino é uma equipe de Série A, é uma obrigação o Bragantino garantir a classificação para a fase de mata-mata. Está na segunda colocação, mas está muito perto de perder essa segunda colocação, principalmente com os resultados, os últimos resultados do Bragantino, que não anima nem um pouquinho a torcida. Então, esses desfalques acabam atrapalhando muito o projeto do Massa Bruta. E as duas últimas partidas do Bragantino foram sem vitórias. A última vitória foi contra o São Paulo, há 3 rodadas atrás, e antes disso empatou com o Mirassol e quarta passada perdeu para o Água Santa. Água Santa que vem sendo um dos destaques desse Paulistão e acabou vencendo o Red Bull Bragantino, que não vence há 2 partidas em um campeonato de tiro curto igual ao Paulista. Faz muita diferença, 2 partidas sem vitórias. E o Palmeiras tem um retrospecto ainda, além de tudo, né, além do Palmeiras estar invicto, já ter conquistado títulos nessa temporada, ter um baita time, não ter desfalques, o Palmeiras ainda tem um retrospecto positivo contra o Red Bull Bragantino. Não perde a 4 partidas do RB, são 2 empates e 2 vitórias do Palmeiras, obviamente. E a última partida entre as equipes foi em setembro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e as equipes empataram por 2-2. E o provável Palmeiras é com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Na meiuca, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. E o trio de ataque com Dudu, Hendrick e Rony. E o provável Bragantino com Cleiton, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba. Na meiuca, Jadson, Matheus Fernandes e Bruninho. E o trio de ataque com Arthur, Sorriso e Alejandro. Então, o Bragantino, como a gente disse anteriormente, uma equipe bem modificada, uma equipe muito mexida por conta de lesões. Tá sem o Léo Ortiz, que é um zagueiro muito importante. O Luan Cândido é um lateral esquerdo também, que se destaca bastante. É um lateral muito bom, muito importante ofensivamente. Então, são jogadores que fazem falta. E o Palmeiras inicia o ano muito bem, não perdeu ainda. Tem torcedor que questiona, que fala que o Palmeiras sentiu, né, as ausências do Scarpa e do Danilo, e obviamente jogadores que foram vendidos e eram muito importantes para a equipe titular, mas o Palmeiras vem vencendo, vem fazendo a sua obrigação, e principalmente dentro do Allianz Parque é muito forte. Palmeiras dentro de casa dificilmente perde pontos, e acredito que contra o Red Bull Bragantino mantenha essa escrita. O Palmeiras vence o Red Bull Bragantino e complica ainda mais a situação da equipe de Bragança. O Bragantino está desmontado por conta dessas lesões. É uma equipe que, contra o próprio Água Santa, beleza, o Água Santa está bem na competição, mas não conseguiu ganhar de uma equipe que está divisões abaixo. Eu não sei nem se o Água Santa tem alguma divisão no Campeonato Brasileiro. Então, o Red Bull Bragantino, como equipe de Série A, não pode perder esses pontos, e acredito que o Palmeiras não vai tomar conhecimento, vai vencer bem o Red Bull Bragantino, porque essas lesões, essas ausências estão fazendo muita diferença. E o Red Bull Bragantino, além de tudo isso, todos esses desfalques, a má fase, está em um início de projeto, né? O técnico português do Bragantino, Pedro Caixinha, está iniciando um projeto, então o Paulistão acaba sendo um grande laboratório para o treinador. Então, o quanto o Palmeiras já está pronto, o Red Bull Bragantino ainda está no início de projeto, então complica demais a situação da equipe de Bragança. E mesmo com o Palmeiras classificado, o Abel Ferreira ele consegue tirar motivação desses jogadores, que é inexplicável, a gente não sabe como, né? O Palmeiras já está classificado,
mas o Abel Ferreira ele consegue dar moral para os jogadores, consegue incentivar, consegue incendiar ali o pré-jogo, o vestiário, e os jogadores conseguem manter o foco até em partidas que acabam não tendo grande importância, como essa partida para o Palmeiras, né? Lembrando, Palmeiras já classificado para as quartas de final, líder isolado do seu grupo, dificilmente perderá a liderança, mas o Verdão segue firme, segue na batida, e eu acredito que o Palmeiras vence hoje por 2-0 o Red Bull Bragantino, sem fazer muita força. E você? Comente aqui sua opinião, quem que você acha que vence a partida de hoje, se o Red Bull Bragantino surpreende, vence e dá um grande passo às quartas de final do Campeonato Paulista, ou se o Palmeiras mantém o seu favoritismo, cumpre com o seu favoritismo e vai vencer um Massa Bruta em um Allianz Parque que promete estar lotado na noite de hoje. Beleza? Se inscreva no canal, curta o conteúdo. E é isso, rapaziada. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!